E aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar para vocês a estratégia das margens, tanto a positiva quanto a negativa, tá? Para quem não sabe, a estratégia das margens é uma estratégia que eu desenvolvi em 2017, na metade de 2017, e foi a estratégia que ao decorrer aí dos 5 anos que eu opero na IQ Option foi a estratégia, né, o meio que eu mais consegui ganhar dinheiro nela. Hoje em dia, com algumas mudanças que teve, né, nas opções digitais, então fica complicado operar dessa maneira na corretora. Mas ainda existem alguns momentos aí específicos do dia que o preço fica bem lateralizado e é uma boa opção usar essa estratégia aí para lucrar, tá bom? Vocês estão vendo aí uma entrada que eu dei hoje, me baseando na estratégia das margens positiva, tá? Então, resultou aí um lucro de mais de 146%, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui o mecanismo da estratégia, tá bom? Para que vocês tenham em mente, se você entrou na corretora IQ Option no começo de 2019 até pouco tempo atrás, é bem provável que você não conheça o meio de negociação das opções digitais que se chama preço de exercício, tá bom? Que é basicamente esse daqui, ó. O preço de exercício, ele era basicamente a única opção de negociação nas opções digitais em 2018 para trás. Tá? Ele mudou a partir do final de 2018 com a aquisição, né, de uma empresa, né, da corretora IQ Option. Né, se eu não me engano, o diretor, o presidente da IQ Option em 2018 e também fundador, né, o Dimitri, ele saiu da empresa no final de 2018. Tá? E acho que um grupo de empresas aí adquiriu a corretora e fizeram bastante mudanças, tá? E uma delas foi justamente no que a gente conhece que é hoje, tá? As opções digitais, elas são muito parecidas com as opções binárias, tá? Algumas coisinhas mudam, como por exemplo, nas opções digitais não tem empate, nas opções digitais você consegue fazer uma venda normalmente sempre mais lucrativa do que nas opções binárias, né? E o tempo, né, de expiração ele é sempre para 1 minuto, ou para 5 minutos, ou para 15. Nas opções binárias você consegue determinar um tempo dentro dos 5 minutos, né? Então para 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? 15, 30 ou 45 minutos. E assim sucessivamente. Então, mas as opções digitais hoje, ela é muito parecida com as opções binárias, tá bom? Então esse meio aqui de preço de exercício, ele é até que desconhecido para a maioria das pessoas, tá bom? E eu vou explicar o porquê. E essa primeira aula, tá? Esse primeiro vídeo, é justamente para explicar o mecanismo do preço de exercício. Porque se você não sabe o que é, então não vai adiantar eu te explicar como que funciona a estratégia das margens. Você vai ficar perdido, tá bom? Então, se você não conhece o preço de exercício, fica nesse vídeo que você vai saber como que funciona. Agora, se você já conhece, então esse vídeo já não vai ser focado para você, tá bom? Espera lançar outro vídeo que vai ser mais interessante para você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona o preço de exercício? Normalmente, quando você abre a corretora, você tem as opções digitais e já está preparado para você negociar, né? O rendimento, né, o payout, ele é fixo, porque ele vai trabalhar com o preço atual, tá? O preço da abertura da ordem é o preço atual, igual nas opções binárias. A gente vai trabalhar com o preço de exercício. Ele é basicamente o seguinte, ele envolve a adição de strikes, que seriam no caso, essa opção aqui, né, que seria o strike. Se eu apertar no mostrar tudo, ele vai me dar algumas opções de strikes que eu consigo determinar. E o que seria esse strike? O strike ele é uma espécie de preço-alvo. Tá? Como assim um preço-alvo? Imagina que eu espero que daqui a 15 minutos, né, no tempo de expiração 15 e 15, eu acredito que o preço ele vai conseguir descer muito mais além do que o preço atual. Vamos supor que eu identifiquei uma tendência de baixa, que é o caso aqui. Vamos supor. Identifiquei essa tendência de baixa. E eu acredito que através de uma análise qualquer, esse preço vai acabar
descendo mais, tá? Mas não seria um pouquinho mais, seria bem mais, tá? Então, eu tenho a opção de definir um preço-alvo para que ele alcance até as 15h15. Então, por exemplo, vamos supor que às 15h05, eu acredito que esse preço ele vai chegar até aqui embaixo. Só um exemplo, tá? Então, eu vou operar para baixo. Mesmo se o preço descer bastante, mas ele terminar acima dessa linha, que seria o meu strike, que está aqui 1.109130, mesmo que ele desça e termine acima, eu acabo perdendo a operação. Mas se eu acredito que o preço vai romper, né, e vai descer mais de acordo com o strike que eu defini, então eu vou ganhar cerca de 160%, que é o valor que estava mostrando aqui quando eu dei a ordem, tá? Mas se eu perder, eu não vou perder 160%, eu vou perder somente 100%, que é a operação que normalmente a gente perde, que é 1 para 1 nas opções binárias. Aqui você vai ter um risco maior, né? Mas se você tiver a certeza da análise e que o preço vai cair, nesse caso aqui, então você iria ganhar 160%, tá bom? Então é assim que funciona um strike basicamente. Você também tem a opção de que um strike, além de ser um preço-alvo, ele possa ser um preço-limite. Vamos supor que na tendência de baixa, ele acabou rompendo essa LTB, né? Ele rompeu essa LTB aqui, e vamos supor que ele vai fazer um pullback de LTB. Tá? Então, se ele encostasse aqui, eu acreditaria que ele não iria cair mais do que o preço que ele encostou, que ele chegou, né, no pullback. Então, vamos supor o seguinte. Eu acredito que o preço, até o final dessa expiração, ele não vai descer mais do que isso. Ele não irá descer mais do que isso. Então eu pego, por exemplo, uma compra, um call. Você percebeu que aqui do lado ele me deu somente 46% de payout? Por quê? Porque eu estou colocando um limite, né? Eu coloquei aqui um limite que ele não irá alcançar, tá bom? Então, ao invés de ser 1 para 1, que seria nas opções binárias, que eu abriria, por exemplo, a ordem aqui em cima, eu acabei abrindo a ordem com alguns pips, né? Alguns pips de vantagem, que seria uma espécie de segurança, tá bom? Na minha entrada. Então, mesmo que o preço caia, né? Ele pode cair um pouquinho mais no momento que eu peguei. Ele pode cair. Se ele terminar abaixo dessa linha, não tem problema, desde que ele termine acima do meu strike, tá bom? E da mesma forma que no preço atual, né, no método de preço atual, ele não pode dar empate. Se o preço terminar igual ao preço do strike, se ele terminar, por exemplo, aqui 1.109160, ele empataria. Porém, como a gente sabe, nas digitais o empate significa perda. Tá? Então ele sempre vai ter que terminar acima do meu strike, tá bom? Então é assim que funciona um strike, tá bom? Você tem uma espécie de preço-alvo que você ganharia mais, né? Mas também se arriscaria mais, e também uma espécie de linha de limite, tá? Que o preço você vai ganhar um pouco menos, mas você acaba ganhando no quesito de segurança. Você sacrifica o lucro para ter uma segurança no seu win. E é justamente esse conceito que a gente aplica na estratégia das margens negativa. Tá? A estratégia das margens positiva é a gente buscar um lucro maior do que o payout disponível, porém a gente acaba se arriscando um pouco mais. E é por isso que existem momentos certos de você entrar no gráfico. Tá? Você vai dar uma ordem em momentos específicos, tá bom? Não pode ser de qualquer jeito, tá bom? Então, se você já entendeu o que significa um strike, para que ele serve, então eu vou também. Você já percebeu aqui que o payout ele é sempre volátil, né? E ele sempre se movimenta de maneira igual, tá bom? Ele vai aumentar a mesma proporção que ele diminuir aqui. Então eu posso, por exemplo, definir strikes que o preço ele vai me pagar uma porcentagem boa e em algum momento ele não vai me pagar nenhuma outra. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu for dar um call aqui, eu não consigo, porque o preço está tão distante que a corretora não vai querer perder dinheiro, por menor que seja, né? Porque a chance de dar win para você é muito grande. Então, eles sempre vão colocar um limite que você vai poder
negociar nessa estratégia, tá bom? Então, se eu for definir, por exemplo, um strike aqui, você pode perceber que se eu der um put, por exemplo, eu ganho 20% somente. Porque eu tenho uma boa distância, né, alguns pips aí de segurança que o preço ele pode continuar subindo e mesmo assim eu acabo ganhando a entrada, tá? Da mesma forma que também eu posso definir algumas... por exemplo, vamos supor que eu acredito que o preço ele vai cair aqui, né? Então eu vou jogar o meu strike um pouquinho para cima. Vamos aqui, isso aqui, por exemplo. O preço ele acabou subindo, né, um pouquinho mais, só que eu acredito que esse preço ele vai acabar abaixo dessa linha de strike, tá bom? Ele vai acabar abaixo dos 240. Então vamos ver se ele vai acabar. Se acabar, ele vai me pagar mais do que 100%, tá bom? Se ele acabar em cima, eu perco 100% normal que eu perderia em qualquer entrada. E acaba também que se empatar, eu acabo perdendo a entrada também. E você pode vender, inclusive, tá? E normalmente, a venda ela é sempre mais vantajosa, tá? Quando você faz essa estratégia das margens positivas. Porque você vai estar arriscando um valor igual, porém, o percentual de ganho ele é maior. Então, consequentemente, a venda também ela vai ser mais lucrativa, tá bom? Então, a gente pode supor aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, não tem um momento legal. A tendência de alta boa, né, nesse momento é uma onda de alta, a partir de uma onda de baixa, né? Então, enfim, somente para explicar isso para vocês, tá? Como é que funciona aí o mecanismo, tá bom? E o strike você pode movimentar tanto aqui na parte visual, né? Você pode movimentar o strike aqui, quanto movimentar o strike aqui nessa aba de tempo, tá? Você clica aqui no tempo, você tem as opções. Colocar um strike um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. O strike mais próximo do preço, né? Você vai poder sempre definir aqui, né? Então você pode ficar... E é justamente assim que a gente usa a estratégia das margens, tá? Que eu vou explicar mais pra frente para vocês aí no próximo vídeo, tá bom? É basicamente aqui, ó. Vamos esperar, por exemplo, ele dar um pico aqui de vela. Vamos pegar uma entrada aqui, ó, 111%. 104%, beleza. Vamos pegar aqui 116. Ele acabou dando um pico. Vamos ver se ele vai descer de acordo com o que a gente previu aqui, né? Ele deu uma esticada e como ele sempre deixa um pequeno pavio, vamos ver se ele acaba aqui abaixo. E você percebe que a gente já ganha aqui um pouquinho mais, né? Então ali 105%, né, de lucro, né? Se você perdesse nas opções binárias ou nas opções digitais, né, em preço atual, você ia perder 100%. Né? Mas você ia só ganhar, né, os 91%. Então, se você souber o momento correto de entrar, né, nessa estratégia aqui, que eu vou explicar, é uma boa entrada, tá? Tá muito bom. Principalmente na negativa, né? Que negativa você acaba sacrificando o seu lucro pela segurança. Na positiva você acaba sacrificando a sua segurança pelo lucro. É o contrário, né? Mas acaba sendo também em determinados momentos do dia, né, com um gráfico um pouco volátil, né? Aqui pra você perceber. Aqui, ó. A gente pegou aqui também 117, deu outra esticada, né? A gente vai ver aqui se ele vai conseguir descer de novo, igual ele fez aqui, ou vai continuar subindo e seguir a tendência dele, né? A tendência da onda, por exemplo. A gente pode ver. E outra, você pode sempre tentar vender também, tá? Fazer um scalp aí, é uma estratégia muito boa para você fazer scalp. Então, dependendo aqui da volatilidade do ativo, é sempre bom, tá? Bom, beleza, vida que segue. Mas esse vídeo é somente para explicar isso para vocês, tá? Como que funciona o mecanismo do preço de exercício, que vai ser uma base aí fundamental para mostrar a estratégia das margens, tá bom? Fica ligado aí no próximo vídeo, viu, pessoal? Valeu, tamo junto.